É muito interessante quando você conversa com alguns tipos de pessoas. Aquelas pessoas sempre falam a mesma coisa. Se for um grupo masculino, provavelmente eles só vão conversar sobre mulheres, jogos, sobre tretas. Nunca é algum assunto pertinente, nunca é algum assunto que faz você pensar sobre aquilo depois que você sai de perto daquele grupo. Mas eu acho que esses assuntos, essas besteiradas todas, servem só para pessoas que são um pouco a realidade. Porque é muito mais fácil a pessoa ficar conversando bobagem, qualquer bobagem, do que conversar algo sério e que machuca. Tipo, a pessoa ela quer conseguir outro emprego, mas ela não conversa sobre, ela não pede opinião, ela não pergunta para os colegas onde tem vaga, como que pode melhorar o currículo. Ela não pergunta, porque essas coisas são difíceis de fazer. Aí elas preferem conversar sobre mulheres, que esses assuntos nada vai mudar na vida dessas pessoas. E se você notar, elas arranjam conquistas que não são delas. Você olha aqueles caras que ficam comemorando que o time venceu, mas na casa deles não tem nem comida direito, não tem nem roupa. Na vida, em geral deles, não tem nada, mas eles comemoram que o time venceu, que conseguiram tal pessoa, ficar com tal pessoa. Mas você pensa 2 segundos, o que mudou na vida daquela pessoa? O que mudou o time dela ter ganhado? O que mudou ela ter ficado com tal pessoa? Não mudou nada. É muito mais fácil a pessoa ficar pegando conquistas que nem são conquistas de verdade do que aceitar que as coisas estão difíceis mesmo e que talvez não dê pra mudar. Percebe que não é o dinheiro em si, é a cabeça da pessoa, é a mentalidade, são os pensamentos. E se você pensar um pouco, se você desse vida a algum animal, talvez ele teria aquele tipo de pensamento. Você que vê que a pessoa não tem caráter, não tem nenhuma virtude. E quando eu falo isso, parece que é algo muito difícil de se ter, mas não é. Eu posso dar o exemplo de lealdade com algum amigo. Não consegue nem ter isso. A pessoa é só movida pelo ego, pela fome, pelo desejo. A ilusão é mais saborosa, porque ficar se iludindo sem ver a própria realidade é muito melhor do que enfrentar tudo. Gasta menos energia, todo mundo faz isso, então você vai nadar contra a maré? Você não quer nadar contra a maré, né? Você só quer conversar as suas besteiras no final de semana, gastar o dinheiro que você nem tem pra ter coisas que você nem precisa, como diria o Clube da Luta. Você, você quer se achar importante pra pessoas que nem ligam pra você. Se você ficasse doente, elas nem te mandariam uma mensagem nem nada. É isso que você quer. Você quer a admiração de pessoas que não admiram nem elas próprias. Você quer algo que elas não podem nem conseguir com elas mesmas. Por isso você fala essas besteiras sempre, toda hora, todo momento, porque você quer se encaixar. É isso. Você quer se encaixar em um lugar que não tem encaixe para você, porque você pensa diferente, você enxerga as coisas diferentes. E quando você faz isso, depois de alguns dias você se sente um bicho, porque você repara que as coisas que você conversou, até pensou no momento, não são coisas de você mesmo. São coisas daquele ambiente que fica te influenciando. E se você pensar mais um pouco, quem criou aquele ambiente? Porque se você pegar algum livro antigo, parece que aquelas pessoas eram muito mais inteligentes do que as pessoas de hoje. E eram mesmo. Elas tinham muito mais virtudes. Claro, não dá pra generalizar e tal, mas elas pareciam mais racionais. Elas pensavam mais. E por que mudou tanto? Você já pensou nisso? Você já pensou que alguém criou esse ambiente? Mas por que alguém criaria um ambiente assim, que não serve pra nada, só pra passar o tempo? E tá, é esse que eles querem. Eles querem que você passe o tempo, não que sirva para alguma coisa. Eles só querem que você passe o seu tempo. Não tem significado nenhum. Você pode ver que algumas músicas, elas só falam besteiras. Elas não falam nada relevante. Quando você ouve elas, dá um sentimento ruim, né? Que aquelas músicas foram feitas para um público específico. Quando você ouve uma música muito triste, dependendo, você fica um pouco triste, não é? Quando você ouve alguma música alegre, você fica alegre, você fica confiante. Você já notou o tipo de conteúdo que se passa na TV?
Você já notou o tipo de música que sempre tá em alta? Nunca é alguma música que vai te fazer pensar, aquele tipo de música que você bota no rádio e você decide mudar tudo. Nunca é esse tipo. É sempre alguma música bestial que desperta o pior de todo mundo. Será que isso foi do nada? Será que ninguém planejou isso? Se você pensar bem, será que tudo é o acaso? Essas coisas bombaram só por ser o acaso? É porque a maioria gosta mesmo e bombou? Será que não tem uma mão por trás que fica alinhando tudo só pro povo ficar se distraindo das coisas que importam? Claro que não. Isso é paranoia nossa. A gente fica pensando muito e chega nessas paranoias, né? Claro que passou lá na TV ou algum político diz, é a verdade. Que tá tudo conectado, né? Anos atrás alguém influenciou a cultura, a música, os esportes e acabou moldando aos pouquinhos a cabeça dessa pessoa. Quando era criança, foi para adolescente e adulto. Mais engraçado ainda é que elas têm a capacidade de pensar sobre, mas elas não pensam, porque a maioria segue já aquilo que foi dito. Então tá certo, porque quem sou eu para discordar da maioria? Eu sou apenas mais um, né? Então se tem 100 que estão falando uma coisa, eles estão certos. E só tem eu discordando, eu tô errado, porque a maioria sempre tem razão, né? Coisa engraçada também de se notar é que, às vezes, conversando com você mesmo em pensamento, você consegue ter uma conversa melhor do que conversando com alguns tipos de pessoas. Isso já me aconteceu muito. Eu tá calado na minha, aí tem um povo do lado conversando qualquer coisa e eu tô tendo uma conversa melhor comigo mesmo do que com aquelas pessoas ao redor. Conversas são padronizadas, as ações, as roupas, às vezes até a tatuagem. Não têm opinião própria. Elas viram que várias pessoas fazem e elas fazem também, porque é bom, né? Seguir a matilha. Graça de conversar com essas pessoas, você com uma folha de papel conseguiria criar dois personagens com um diálogo muito melhor do que aquelas pessoas. Elas celebram por nada, choram por nada, se alegram por nada. Nunca é algo delas, é sempre algo externo, entende? Vivem como bichos e comem como bichos. Elas não pensam como bichos porque bicho não pensa. Mas se pensassem, elas pensariam. Você pode notar que tudo é planejado, nada é o acaso. Alguma coisa lá atrás formou o que a gente vê hoje. Essas pessoas poderiam mudar sim. Elas poderiam, em um dia andando na praça, vir esse pensamento que tá errado as coisas. E por que não vem? É muito mais fácil continuarem desse jeito, sem nenhuma virtude. Não precisa ter nenhuma virtude, né? Não precisa. É só ter a barriga cheia. É muito mais fácil continuar assim do que escolher alguma mudança, do que pegar um livro e tentar refazer a sua cabeça e os seus pensamentos. Elas não mudam porque não querem. Essa é a verdade. Não é porque aconteceu tal coisa, X coisa. Não. Elas já pensaram sobre isso. E elas não querem mudar, porque é muito mais fácil eu continuar fazendo as mesmas coisas do que mudar. Poderiam mudar sim, claro que poderiam. Todo mundo pode mudar, mas elas não querem, dá muito trabalho. Aí você nota que elas são realmente como bichos. Elas não mudam, elas só fazem a mesma coisa, conversam a mesma coisa. E todo mundo já foi assim, igual bicho. E aquele mesmo padrão. É só aquilo mesmo que elas têm. Elas não mudam, elas não vão mudar. E não adianta você ficar tentando fazer que elas mudem. Elas não vão, elas não querem. Então, é necessário mudar se aquela situação ainda é confortável. Não precisa fazer nada a respeito daquilo, mas toma cuidado. Ficar perto dessas pessoas assim, você acha que você não vai ser influenciado, já que tudo influencia você? Você escolhe, sempre assim. A gente que não nota. É a gente que escolhe tudo. Se vai para a direita ou para a esquerda, se algo bom vai nos influenciar ou algo ruim. A gente sempre teve o controle. A gente que não percebe. Abra seus olhos pela primeira vez na vida.